Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. Ministra que citou escravidão para pedir salário de R$61 mil volta atrás depois da repercussão negativa. Pesquisa revela riscos no uso prolongado de um dos remédios mais comuns contra refluxo e problemas gástricos. Pelos resultados, ele pode dobrar as chances de câncer no estômago. O que você espera para 2018? O levantamento com mais de 1.000 brasileiros em 5 capitais mostra que a turma não está lá muito otimista, viu? Brasil cai em ranking de igualdade entre homens e mulheres. O país perdeu 11 posições e a principal causa é a baixa representatividade feminina na política e na economia. Nas notícias do esporte, o Clube Atlético Paulistano, faturando pela primeira vez o Campeonato Paulista de Basquete em cima da equipe de Franca. E Justiça Espanhola pede a prisão do presidente da Catalunha e outras lideranças separatistas. A gente começa a edição de hoje falando de saúde. O popular omeprazol, um dos medicamentos mais vendidos no Brasil e no mundo, pode aumentar em 2 vezes o risco de câncer no estômago. Mas médicos reforçam que o perigo mesmo é para quem se automedica. Dona Maria José, de 53 anos, tem 2 hérnias estomacais e uma de umbigo. Enquanto aguarda na fila do SUS pela cirurgia que deve corrigir o problema, a indicação dos médicos é tomar 4 comprimidos de omeprazol por dia. O medicamento ajuda a aliviar as dores abdominais. Eu cheguei a tomar 6 comprimidos desse por dia. E tomo chá de boldo, tomo... O que me indica eu estou tomando, porque eu sofro demais com essa dor de estômago que eu tenho. Assim como Dona Maria José, outros milhões de brasileiros tomam o omeprazol, medicamento indicado para tratar refluxo, gastrite e úlceras estomacais. O remédio está entre os 10 mais vendidos nas farmácias do país. Apesar de ter sido considerado uma revolução no tratamento da gastrite, o abuso do medicamento pode aumentar o risco de câncer no estômago. A descoberta foi de pesquisadores da Universidade de Hong Kong e da Universidade College London. O estudo analisou 63 mil adultos entre 2003 e 2015 e concluiu que, em excesso, esses remédios podem aumentar em até 2,4 vezes o risco de desenvolver a doença. Mais de 60 mil pacientes que tinham um tratamento da Helicobacter pylori, que é uma bactéria que leva ao aumento de risco para o câncer gástrico. Vale lembrar que é um grupo muito específico, um grupo que já tinha alguns fatores de risco, como por exemplo a Helicobacter pylori, e que não dá para analisar de forma isolada exclusivamente o uso dos inibidores. Então a gente tem que olhar o contexto como um todo. Para o médico, o problema está na automedicação e no uso prolongado desse tipo de medicamento. O câncer de estômago começa com sintomas muito parecidos com gastrite, refluxo, e muitas vezes esses medicamentos aliviam bastante os sintomas. Então, se a pessoa não tomar cuidado e começar a se automedicar, ela pode retardar ainda mais o diagnóstico de uma doença que no início é curável e que pode se tornar de uma forma muito mais complexa com o atraso do diagnóstico. Agora a dica cultural para o feriadão em São Paulo. A Pinacoteca do Estado recebe exposição com mais de 200 obras do artista Di Cavalcanti, um dos mais importantes do modernismo brasileiro. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Vanessa Lorenzini. Boa tarde, Vanessa. Oi, Aldo, boa tarde a todos. A mostra tem como objetivo celebrar os 120 anos de nascimento de Emiliano Di Cavalcanti e reúne pinturas, desenhos e ilustrações do artista em quase 60 anos de carreira. O nome da exposição, No Subúrbio da Modernidade, Di Cavalcanti 120 anos, remete aos lugares que ele retratava nas suas obras, como bares, bordéis, rodas de samba e festas populares da cultura brasileira. Uma boa dica para quem ficou aqui em São Paulo no feriadão é que hoje, amanhã e domingo, a entrada é gratuita. Nos outros dias em que a Pinacoteca abre, que é de quarta a segunda-feira, a entrada custa R$ 6. O horário da exposição é das 10 da manhã até as 5h30 da tarde e fica aqui na Praça da Luz, no centro da cidade de São Paulo. Aldo. Obrigado, Vanessa. Feriadão em São Paulo também é tempo de tomar vacina, pelo menos para quem mora na zona norte da cidade. Os postos de saúde em São Paulo que estão em campanha de vacinação contra a febre amarela vão abrir neste fim de semana para atendimento ao público. O repórter Luiz Versucci é quem dá mais detalhes sobre isso para a gente. Boa tarde, Luiz.
Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. São 37 unidades aqui na Zona Norte da capital que estarão abertas hoje até às 5 horas da tarde, amanhã das 8 da manhã às 5 da tarde e no domingo das 8 da manhã às 2 horas da tarde. A Prefeitura de São Paulo diz que até o momento não há confirmação de caso de febre amarela em humano. Os 15 parques da Zona Norte que foram interditados permanecem fechados por tempo indeterminado após a morte de 3 macacos que estavam infectados com o vírus da febre amarela. A vacinação dos moradores daqui dessa região da Zona Norte continua sendo uma medida preventiva muito importante. E para conferir a lista completa dos postos de saúde que estão oferecendo a vacinação, basta acessar o site da Prefeitura que aparece aí na tela para todos vocês. É com você, Aldo. Obrigado, Luiz, pelas informações. Agora a gente faz um alerta aí para quem anda com criança no carro. Um projeto de lei que está em discussão no Congresso norte-americano analisa a colocação de alarmes nos carros que detecta a presença de crianças no banco de trás. Só nesse ano, mais de 40 crianças morreram lá nos Estados Unidos porque foram esquecidas dentro dos veículos. A rotina de cuidado e atenção acontece em dose dupla para Marina. Ela é mãe dos gêmeos Gabriel e Rafaela, de 3 anos, e não pode desviar a atenção nem por alguns segundos, principalmente fora de casa. Realmente, se você não está ligada, podem acontecer várias coisas, né? Então, assim, a atenção 100% sempre com eles. Crianças demandam atenção em tempo integral. Uma distração pode acabar em uma tragédia que choca e provoca revolta. Neste ano, ao menos 41 crianças morreram esquecidas dentro de carros nos Estados Unidos. Desde 1990, foram mais de 800. No Brasil, apesar dos diversos casos noticiados, não há dados oficiais. O projeto de lei que tramita no Congresso americano obriga as montadoras a incluírem um sistema de alerta ao motorista. Um sensor detectaria a presença de crianças no carro quando o motor fosse desligado. A gente acredita bastante, até a nossa forma de atuar na criança segura, dessa combinação, né, de mudanças estruturais, como seria essa de adaptar o carro, junto com campanha educativa. As duas coisas têm que caminhar junto, influenciar a mudança de comportamento e ao mesmo tempo usar as tecnologias, as possíveis adaptações aí para trazer mais segurança. Nessa época do ano, com a aproximação do verão e das férias escolares, é preciso redobrar a atenção por causa do calor. Os carros superaquecem estacionados ao sol e os casos de insolação e asfixia aumentam. Além disso, é uma época em que as pessoas mudam a rotina e podem ficar distraídas. Pode acontecer, a gente está hoje em dia leva uma vida cheia de distrações, né? Então é celular, mesmo nas ruas, um monte de coisa chamando atenção, placa. Então precisa sim assumir que isso pode acontecer com você. Esse é o primeiro passo para a gente tomar uma atitude mais alerta e mais presente quando estiver com a criança. Agora mais uma dica de passeio para quem está em São Paulo. Acontece até domingo no Jardim Botânico uma exposição de espécies raras de orquídeas e bromélias. A repórter Lilian Coelho tem as informações. Boa tarde, Lilian. Oi, Aldo, boa tarde a todos. São 400 tipos de orquídeas, olha, muito diferentes, de diversas espécies, para embelezar não só a casa, mas qualquer ambiente. Isso porque vocês não estão aqui, não estão sentindo o cheiro, que é maravilhoso. Temos aqui também, olha, 200 bromélias. Bromélias são plantas que só existem nas Américas. E quem conta melhor para a gente é o Sérgio Quinoc, que é o diretor do Círculo Paulista de Orquidófilos. Me conta, qual é a vantagem de ter essas plantas em casa? Boa tarde. Olha, em primeiro lugar, embelezar a sua casa, deixar esse perfume que você está sentindo aqui dentro da sua residência. E dá muito trabalho? Custa muito, Sérgio? Olha, não. A orquídea, todo mundo tem uma impressão que ela é uma planta muito delicada. Ao contrário, é uma planta muito resistente. Tanto que não há necessidade de você ficar aguando ela todo dia, como umas outras plantas necessárias. E tem um segredo que é o do pratinho, conta para ele. Isso, nunca coloque o pratinho de água. Por quê? Porque vai apodrecer as suas raízes. Tá, ok, muito obrigado. Olha, o Jardim Botânico fica na Avenida Miguel Stéfano, número 3031, e a exposição vai funcionar das 9 da manhã às 5 da tarde. E com apenas R$10, olha, você consegue levar para casa, para embelezar a sua casa, uma orquídea como essa aí. É com você aí no estúdio. Obrigado, Lilian, pelas informações. A gente já está em novembro, hora de pensar no ano novo, né? E o brasileiro
como é que será que ele está, hein? De maneira geral, pessimista, viu? Em meio à crise, a maioria dos entrevistados de uma pesquisa nacional acredita que vários setores do país vão se manter iguais ou piorar. Mas ao olhar para a própria vida, o cenário muda. 7 em cada 10, por exemplo, têm expectativa de que a própria situação econômica vai melhorar. O que você espera do país em 2018? Menos corrupção, mais emprego, menos violência para todo mundo. Saúde para o povo. Colocar outras pessoas que têm a responsabilidade e respeito pelo nosso país. Eleição é sempre uma boa oportunidade, mas os eleitores é que têm que estar conscientes, fazer boa escolha. E é justamente a política que está no topo do ranking de preocupação dos brasileiros em 2018, que é ano de eleição. Um levantamento da Quorum Brasil entrevistou 1.013 pessoas em 4 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. A conclusão é que o brasileiro está mais otimista consigo mesmo do que com o país. As pessoas não acreditam na mudança em termos políticos. E aí que reforça essa situação. Eu tenho que cuidar do meu lado, porque já vi que lá não vai se alterar nada. 40% dizem que o país vai melhorar e 70% diz que eu vou melhorar, né? Eu vou construir um país melhor para mim. Os gaúchos são os mais pessimistas com o futuro do país. Já os cariocas têm a pior expectativa em relação à segurança pública. A população de todas as cidades avaliou que o serviço de saúde deve piorar. Já em relação à educação, os entrevistados de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife acham que o nível vai se manter. A exceção fica por conta dos gaúchos, que esperam um serviço pior no ano que vem. O emprego foi apontado como o tema mais relevante para 2018. Também temos 13 milhões de desempregados no país. Somente 4 em cada 10 entrevistados pela pesquisa esperam melhora nessa área. Paulistanos e recifenses são os mais otimistas. O emprego é aquilo que eles mais desejam em 2018. Então, como é que eu vou fazer para conseguir esse emprego? Eu vou melhorar a minha formação. A pesquisa também revelou que o brasileiro está mais preocupado com qualidade de vida do que com bens materiais. Viajar, cuidar da saúde, ser mais feliz e ficar com a família são as prioridades. A união familiar cada vez mais próximo está precisando, assim. Qualidade de vida, viagem, que é muito bom. Vou ser pai em 2018. Esse aí realmente é feliz. Olha, quem acordou cedo hoje foi usar o WhatsApp e não conseguiu, viu? O aplicativo de troca de mensagens saiu do ar no mundo inteiro. Os primeiros relatos de falha foram percebidos já à 1h dessa sexta-feira. A partir das 6h, poucos conseguiram enviar mensagens. O serviço voltou 1 hora depois. Nesse intervalo, milhões de pessoas ficaram sem acesso. Mais de 1 bilhão de pessoas usam o WhatsApp no mundo todo. A empresa ainda não explicou a falha. O Ministério da Educação e Cultura disse que vai recorrer da decisão judicial que veta a nota 0 para a redação do Enem, que desrespeitar os direitos humanos. O Exame Nacional do Ensino Médio começa daqui a 2 dias, no domingo, mesmo dia da prova de redação. O recurso do MEC vai ser protocolado pela Advocacia Geral da União. Na semana passada, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu a parte do edital do Enem que determina a anulação da redação que inclua qualquer desrespeito aos direitos humanos. Por esta decisão, o candidato apenas vai perder pontos. O pedido foi feito pela Associação Escola Sem Partido, alegando que este critério não é objetivo e tem conteúdo ideológico. O Enem é aplicado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Segundo a presidente do Instituto, Maria Inês Fini, desde a primeira edição, há quase 10 anos, o Enem pede que sejam respeitados os direitos humanos na redação. Já o ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que um exame que permite o ingresso numa universidade não pode aceitar teses que defendam discriminações de qualquer natureza. Na edição do exame do ano passado, 0,08% das redações tiraram nota 0 por conta disso. Pesquisa do Fórum Econômico Mundial mostra que, após uma década de redução, a desigualdade entre homens e mulheres voltou a crescer no mundo. E um dos países onde houve maior crescimento é o Brasil. O estudo indica que depois de 11 anos de progresso contínuo em direção à igualdade de gênero, pela primeira vez aumentou a disparidade entre homens e mulheres no planeta. Pelo cálculo da pesquisa, seriam necessários a partir de agora 100 anos para acabar com a desigualdade entre homens e mulheres no mundo. No ano passado, a previsão era de 83 anos. A pior situação é a do mercado de trabalho, em que são necessários 217 anos para acabar com a desigualdade entre homens e mulheres. Isso apesar de mais da metade dos 144 países pesquisados terem apresentado melhora do item nos últimos 12 meses.
O Brasil também fez feio na pesquisa. O país ficou na posição 90 do ranking, queda de 11 posições em comparação com o ano passado e de 23 posições em comparação com a primeira edição da pesquisa em 2006. A baixa participação política das mulheres brasileiras é o principal elemento que motivou a queda. Segundo o relatório, o país apresentou modestos avanços no quesito de participação econômica e conseguiu zerar as diferenças de gênero na área de educação, resultados que não conseguiram compensar a queda em outras áreas. Depois de fazer analogia ao trabalho escravo, a ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, desistiu do pedido de acumular os salários de ministra e de desembargadora aposentada. Somados, eles chegariam a R$61 mil. A desistência veio por causa da repercussão. A ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, do PSDB, pediu ao governo para acumular os salários de desembargadora aposentada com o de ministra, que somados chegariam a R$61 mil. O valor ultrapassa o teto do funcionalismo público, de R$33.700. No documento enviado ao governo, Luiz Linda diz: o trabalho executado sem a correspondente contrapartida, a que se denomina remuneração, sem sombra de dúvidas, se assemelha a trabalho escravo. Atualmente, ela recebe R$30.400 como desembargadora aposentada e, como ministra dos Direitos Humanos, recebe R$3.300. Luiz Linda ainda tem direito a carro oficial, cartão corporativo e deslocamentos em aviões da FAB. Em entrevista à rádio CBN, ela justificou o pedido. Como juíza desembargadora aposentada, eu posso botar um chinelinho simples e ir a qualquer lugar. Mas como ministra de Estado, eu não posso fazer isso. Eu tenho uma representatividade, não de luxo, mas de pelo menos me apresentar trajada dignamente. É cabelo, é maquiagem, é perfume, é roupa, é sapato, é alimentação. Enquanto isso, a conta de luz dos brasileiros ficou mais cara com a bandeira vermelha e muitas vezes o consumidor mal entende o que está pagando. Apagar as luzes é rotina na casa do Otto. Para evitar desperdício, só fica aceso o necessário. A iniciativa deu certo. Baixando o consumo, ele compensou os reajustes da energia. Em outubro, a conta foi de R$201. 136 custearam a produção e distribuição de eletricidade. R$ 6,73 foram adicionados por causa das bandeiras tarifárias. E de impostos e contribuições foram outros R$ 58, quase um terço do valor da conta. O sistema de reajuste implantado em 2015 desagrada o engenheiro. A leitura minha é que se esse valor a longo prazo fosse investido em melhora de todo o sistema de geração, de transmissão e de entrega da energia para a população brasileira, acho que seria interessante, mas acho que isso não é feito, né? Em outubro, pela primeira vez, o patamar 2 da bandeira vermelha foi acionado. É o nível mais crítico e caro para o consumidor. A conta de luz ganhou um acréscimo de R$ 5,00 a cada 100 kWh de consumo. O valor subiu 43% a pedido da Agência Nacional de Energia Elétrica. O patamar 1 da bandeira vermelha e a bandeira amarela têm valores menores. No caso de bandeira verde, não há cobrança adicional. A mudança na bandeira tarifária ocorre porque o sistema elétrico precisou acionar as usinas térmicas mais caras para compensar a queda na geração de energia por parte das hidrelétricas devido à falta de chuvas. Para o físico José Goldenberg, só o tempo seco não justifica os aumentos na conta de luz. Ele explica que as hidrelétricas feitas a partir dos anos 90 não têm grandes reservatórios, que poderiam garantir a produção de energia por até 2 anos. Seguramente, é uma questão básica de planejamento e se perdeu nos últimos 10, 20 anos a ideia de que num país como o Brasil, que tem a sorte de poder construir usinas hidrelétricas, elas devem ser construídas bem. E construir uma hidrelétrica bem significa ter um reservatório. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, a Justiça Espanhola pede a prisão de presidente da Catalunha e outros líderes separatistas. E a final do Campeonato Paulista de Basquete, Clube Atlético Paulistano fatura o torneio pela primeira vez. A gente volta já.
Uma juíza do Tribunal Nacional da Espanha ordenou a prisão de líderes separatistas da Catalunha. O presidente da região, Carles Puigdemont, não está nesse acordo. Ele está na Bélgica e teve um pedido de prisão internacional emitido pela Procuradoria Espanhola. Assim que a decisão da prisão dos 8 líderes catalães foi divulgada, milhares de pessoas foram às ruas de Barcelona para protestar. Os cartazes pediam liberdade aos presos políticos. Eles se apresentaram ao Tribunal de Madrid e ouviram a sentença embasada pelo Ministério Público do Tribunal Nacional, que pediu a prisão incondicional para os integrantes do governo catalão. O grupo deixou o tribunal direto para uma prisão na capital espanhola, sob a acusação de rebelião e fraude administrativa. A detenção foi justificada pelo alto risco de reincidência criminal, risco de destruição de provas e fuga. De Bruxelas, na Bélgica, Carles Puigdemont declarou que, como presidente legítimo da Catalunha, exige que todos sejam soltos, pediu respeito a posições políticas divergentes e o fim da repressão política. Puigdemont também denunciou que a decisão é uma forma de proibir que os atuais líderes catalães disputem as eleições regionais convocadas para o dia 21 de dezembro. O presidente catalão, deposto por Madrid no final do mês passado, deveria comparecer ao tribunal com os outros denunciados, mas não foi. Por isso, teve o pedido de prisão internacional decretado pela Justiça Espanhola, o que impede que ele dispute o pleito no final do ano. Além dele, outros 4 conselheiros catalães estão em Bruxelas e o embate deve seguir para as cortes superiores. Agora a gente vai para o esporte com Cadu Cortez. Manda. Sexta-feira, dia de filminho, né? Aliás, na verdade, não é nem filminho, é um filmaço. A nossa dica de hoje é o francês Welcome, que fala sobre uma travessia do Canal da Mancha. Vamos ver. Bilal, 17 anos, é curdo e deixou o Iraque depois da sua namorada ter imigrado para o Reino Unido. Neste filme de Philippe Laurier, ele vive uma aventura pela Europa, só para voltar a vê-la. Mas no norte da França, a caminhada chegou abruptamente ao fim. Bilal e Mina estão separados pelo Canal da Mancha, o mais movimentado do mundo. O jovem é obrigado a conviver com a dura realidade dos imigrantes ilegais na Europa, além de ter que lidar com o preconceito, o medo e a injustiça. Bilal decide então treinar ininterruptamente nas piscinas para adquirir condicionamento físico. Lá, conhece Simon, uma espécie de treinador salvador, que lhe ensina o nado crawl depois do jovem lhe confidenciar o seu plano e a coragem para atravessar o canal. Muito bem. E ontem teve a final, o jogo 5 do Campeonato Paulista de Basquete, Frank Paulistano. Vamos ver. Depois de bater no aro em 3 oportunidades, 2005, 2009 e 2013, o paulistano pôde, enfim, comemorar o seu primeiro título estadual de basquete. Nesta quinta-feira, no ginásio Pedrocão, em Franca, o time do técnico Gustavo de Conte não tomou conhecimento dos anfitriões, venceu por 91-76 e fechou a série melhor de 5 na final por 3-2. Se o time da capital encerrou o jejum, o do interior, que se reforçou bastante para essa temporada, sob o comando do ex-armador Elinho, amarga um jejum de 10 anos sem conquistas. O último título no Campeonato Paulista foi em 2007. O destaque do campeão foi Kyle Fuller. Lucas Dias também foi importante ao contribuir com 15 pontos, assim como Derek Ramos, que saiu do banco para somar 14 pontos. O paulistano não terá muito tempo para comemorar o seu título estadual, já que estreia no NBB, o Novo Basquete Brasil, que é a Liga Nacional, neste sábado, com uma reedição da última final diante do campeão Bauru. A gente termina com uma boa notícia que vai tentando pôr fim aí ao assédio. O escândalo de abuso sexual envolvendo um dos mais poderosos produtores de Hollywood, Harvey Weinstein, impulsionou uma onda de denúncias contra personalidades. Nas últimas semanas, pelo menos 5 novos casos vieram à tona. O mais recente é do produtor e diretor de Hollywood, Brett Hartner. Pelo menos 6 mulheres apresentaram queixa contra ele por abusos. A atriz Olivia Munn diz que Hartner a assediou nos intervalos da gravação do filme After the Sunset, em 2004. Hollywood, que já baniu o produtor Harvey Weinstein por comportamento inapropriado, está avaliando os novos casos. Dustin Hoffman, hoje com 80 anos, foi acusado pela escritora Anna Graham de ter usado linguagem inapropriada e indecente com cunho sexual quando ela era estagiária dele em 1985. Na época, Anna tinha 17 anos.
Kevin Spacey também está na mira. Ele foi denunciado pelo ator Anthony Rapp, que disse ter sido assediado por Spacey quando ele tinha apenas 14 anos. Depois disso, outras 3 denúncias já foram registradas contra o ator. Por causa do escândalo, Spacey sairá da série House of Cards. O diretor do departamento de filmes da Amazon, Roy Price, foi suspenso do cargo após ser acusado de assédio sexual por uma produtora de TV. Na onda de denúncias, nem a mão na perna foi perdoada. A jornalista Hartley Brewer denunciou que em 2002, o ministro da Defesa do Reino Unido, Michael Follow, colocou a mão no joelho dela durante um jantar oficial. O ministro pediu demissão. Última notícia? Última notícia, o Sport jogou ontem contra o Libertad, semifinal da Sul-Americana, está fora, acabou empatando, portanto, Flamengo ainda vivo na competição. É isso aí. Muito bem. Jornal Cultura, primeira edição termina aqui, agora você acompanha o programa Panorama. Uma ótima tarde, um ótimo final de semana, até segunda-feira. Tchau, até segunda.